quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele mesmo responde: é Deus quem os justifica. Note que o nós do verso 31 agora virou os eleitos do verso 33. Porque essa é uma das maneiras pelas quais Deus se refere ao povo de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que Deus conheceu, predestinou, escolheu, chamou, justificou e glorificou. Eles são os eleitos de Deus, o povo que Deus escolheu de entre essa humanidade para justificar, perdoar, fazer seu povo para eternamente viver com Ele na glória. Paulo aqui, em vez de dizer nós, ele podia ter dito: quem tentará acusação contra nós? Porque é o que ele tinha dito no verso 1, não é? Mas agora ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem são os eleitos de Deus? Esse nós aqui. Esses que creem no Senhor Jesus, que foram justificados pela fé no seu sangue precioso. São aqueles que Deus conheceu, escolheu, predestinou, justificou e glorificou. Agora, quando Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, não é porque não exista acusação contra eles, porque existe e é muito. Nós podíamos começar conversando com teu vizinho, ou então perguntando à tua mulher, os teus colegas de trabalho, ou lá na sua escola. Claro que tem acusação contra você, sempre vai ter acusação contra você, não falta acusação de idolatria, incredulidade, blasfêmia, escárnio, desobediência, desrespeito, hipocrisia, ódio, raiva, violência, agressão, embriaguez, adultério, fornicação, prostituição, impureza, mentira, roubo, falsidade ideológica, falta de perdão, cobiça, maus pensamentos, inveja, blasfêmia e maledicência. Eu estou apenas resumindo a lista que Paulo dá em Romanos 1 e em Romanos 2. Quando diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é porque não haja acusação, porque tem muita. Você sabe disso, a sua consciência sabe disso. Mas a razão pela qual ninguém vai intentar acusação contra os eleitos de Deus não é porque eles não, de fato, mereçam ser acusados, mas a resposta está no final do verso 33, porque é o próprio Deus quem os justifica. É o próprio Deus diante de quem essas acusações são feitas, que justifica os seus eleitos. Esse Deus contra quem eles pecaram e diante de quem podem ser acusados, esse Deus os justificou de todas as suas acusações. Deus lhes atribuiu uma justiça tão perfeita que nenhum homem ou anjo ou demônio pode encontrar qualquer falha, a ponto de que no dia do juízo não haverá absolutamente nada que possa ser levantado contra os eleitos de Deus. Não é que não haja, não é que eles nunca cometeram nada errado, mas é que Deus os cobriu com a justiça tão perfeita, que é a justiça do seu Filho, que ninguém pode intentar acusação contra eles, porque eles estão em Cristo e, portanto, plenamente justificados. É o próprio Deus quem os justifica. Por isso, ninguém mais pode tentar acusar os eleitos de Deus, os que creem em Cristo Jesus, de qualquer dos pecados que um dia eles cometeram nessa vida. E é por isso que eles podem ter certeza da vida eterna. A minha certeza de vida eterna não está baseada na minha santidade, na minha inocência ou na minha pureza, que certamente não existem, mas está baseado no fato de que Deus me faz justo em Cristo Jesus, de forma que nenhuma acusação contra mim prevalecerá, porque é Ele quem me justifica mediante Jesus Cristo. Por esse motivo, eu disse, nós podemos ter certeza da vida eterna. Contudo, os que não creem em Cristo Jesus, os que estão em estado de rebelião e de incredulidade, eles estão debaixo de todas essas acusações, que vêm contra todos os pecados que eles já cometeram um dia na sua vida, e um dia eles vão ter que responder por todos eles. Que terrível estado do pecador impenitente, rebelde, incrédulo, que não se curva diante de Deus, não se humilha e não se rende sem condições diante do Senhor e Salvador.
essa pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é ninguém, porque é Deus quem os justifica. Mas se feita com relação ao incrédulo, quem intentará acusação contra os incrédulos? A resposta é todo mundo, inclusive o próprio Deus. Terceira pergunta de Paulo é basicamente uma continuação ou extensão dessa mesma do verso 33, está no verso 34. Ele pergunta no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Portanto, verso 34, quem os condenará? Não somente eles não podem levantar a acusação, como também não podem condenar. Não é que nós não mereçamos ser condenados, não é que não haja razão de sermos condenados. Os homens teriam razão de se levantar e nos condenar, porque nós pecamos contra eles, nós pecamos contra o nome deles, nós cobiçamos as coisas que eles têm, cobiçamos a mulher que ele tem, o marido que eles têm, cobiçamos os seus carros, os seus apartamentos, os seus empregos, a sua situação financeira, os seus dons, os seus talentos. Há coisas no nosso coração que Deus conhece muito bem. Os homens poderiam se levantar e nos condenar. Os anjos poderiam se levantar e nos condenar, porque enquanto feitos menores do que nós em glória e honra, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós viramos as costas para Deus. E os anjos contemplam o mistério da redenção, pasmos e maravilhados que Deus tenha misericórdia dos filhos de Abraão e não socorre aos anjos. Os demônios poderiam se levantar e nos condenar, porque quantas vezes fomos cupinchas e cúmplices deles, no pecado, caímos em tentação, seguimos a orientação dos demônios, a tentação do diabo em nosso coração. A criação toda poderia nos condenar, porque por conta dos nossos pecados, do pecado dos nossos primeiros pais, toda a criação foi trazida debaixo do cativeiro da corrupção, como Paulo diz aqui no capítulo 8. Não é que falta quem nos condene. A resposta para a pergunta não é essa. Quem os condenará? A razão pela qual nós não seremos condenados não é porque não há causa de condenação, mas está nas 4 coisas que Paulo diz aqui no verso 34. Primeiro, quem nos condenará? Resposta, ninguém. Primeiro, porque foi Cristo quem morreu. Está implícito aqui de que foi Ele que a condenação é a morte. Então Ele já sofreu a condenação quando morreu em nosso lugar na cruz. E foi Ele, não outro. Porque se fosse um outro homem, igual a mim, que morresse na cruz, ele estaria apenas recebendo o resultado merecido pelos seus pecados. Mas se trata do Filho de Deus, puro, inocente e sem pecado, cuja morte, cujos benefícios da morte podem ser aplicados, transferidos a outras pessoas. É Cristo quem morreu. Por isso que não posso ser condenado, porque a minha condenação já foi paga por Ele. Ele já cumpriu a minha condenação quando naquela cruz Ele sofreu os terrores do inferno e da ira de Deus, bebendo o cálice da ira de Deus até a última gota. Mais do que isso, adoro quando Paulo se corrige, né? Quando ele diz aqui, é Cristo Jesus quem morreu. Não, pera. É Ele que ressuscitou. É a segunda coisa que ele diz aqui. Mais do que morreu, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, rompeu os grilhões da sepultura, ressurgiu triunfante como meu representante. Quem pode me condenar se Ele já está livre da condenação e Ele é o meu representante? Terceiro, Ele está à direita de Deus, estou no verso 34, Ele está à direita de Deus, para lá Ele subiu depois da ressurreição, sentou-se à direita de Deus, foi glorificado e exaltado e recebeu todo o poder no céu e na terra, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. E por último, diz Paulo, que também, como se não bastasse, não é? E também, além dessas coisas, também Ele intercede por nós. Interceder significa pedir alguma coisa em favor de outra, alguém em favor de outra. Ele intercede pelos seus escolhidos, diariamente, constantemente, diariamente. Pai, Augustus caiu,
Augustus não tem jeito. Augustus é um miserável pecador, mas fui eu quem morri por ordem do Senhor. Não, eu que ressuscitei pelo teu poder, fui exaltado como representante dele. Perdoa-o, levanta-o, sustenta-o, não permita que ele seja tentado mais do que ele possa suportar, como um dia eu intercedi por Pedro. Eu intercedo agora por ele e por todos aqueles que são meus. Diante disso, queridos, diante de tal sumo sacerdote, intercessor, representante, justificador e defensor, quem nos condenará? Quem poderá nos condenar diante da obra completa e perfeita de Cristo Jesus? Entretanto, o que será daqueles por quem Cristo não morreu, por quem Ele não ressuscitou, que não representa a direita do Deus Pai e por quem Ele não intercede? O que será de você, sem Cristo, com todos os seus pecados, toda a sua culpa, toda a condenação que lhe aguarda com justiça por causa de todas as desobediências cometidas? Quarta pergunta e última: quem vai nos separar do amor de Cristo? A resposta é bem mais longa aqui, porque essa quarta pergunta resume as outras três. Porque Deus é por nós, ninguém nos condena e ninguém vai levantar acusação contra nós por causa do amor de Cristo. Essa é a razão. Não havia outra. Deus não viu nada em nós para fazer tudo isso que Paulo vem descrevendo desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Que é a redenção do pecador mediante a fé em Cristo Jesus gratuitamente. Não havia razão nenhuma a não ser o grande amor com que Ele nos amou e do qual Paulo já havia falado no capítulo 5, versos 5 e verso 8. Vocês lembram disso? Nós já fizemos a exposição daquele capítulo. Agora Paulo volta a falar do assunto. Diante disso, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Paulo aqui separa em duas listas aquilo que ele imagina que as pessoas poderiam pensar que nos separariam do amor de Cristo. A primeira lista está do verso 35 até o verso 37 e a segunda lista do verso 38 até o verso 39. A primeira lista, que é de 35 a 37, se refere aos sofrimentos aqui desse mundo, e que eram sofrimentos bem reais para o apóstolo Paulo e para os cristãos da sua época, quando estavam sendo perseguidos. Olha a relação deles aqui, são 7 sofrimentos mencionados a partir do verso 35. Ele pergunta no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Só um pequeno detalhe, ele pergunta, quem nos separará? Só que o que ele responde é o que não nos separa. É como se essas coisas aqui fossem gladiadores armados cercando-nos, querendo tirar-nos a vida. Ele pergunta, quem nos separará? E aí a resposta são coisas, né? É como se ele estivesse personificando estas coisas como um enxame de soldados armados, inimigos salteadores que vêm contra nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele pergunta, vem a lista, será a tribulação? Tribulação aqui são os sofrimentos em geral. Será que a angústia pode me separar do amor de Cristo? A angústia aqui é aquela sensação que é causada pelas dificuldades que a gente enfrenta aqui nesse mundo. Será que é a perseguição por sermos de Cristo Jesus, que gera a pobreza, trazendo fome e nudez, trazendo o perigo de morte e de prisão, e finalmente a espada, a perda da vida pelo soldado, pelo executor romano? Será que os sofrimentos dessa vida presente, e Paulo está descrevendo os sofrimentos que ele passa, será que esses sofrimentos, perseguição, pobreza, a ponto de não ter o que comer, não ter o que vestir, o perigo de vida e finalmente o perigo de morrer decapitado, será que estas coisas podem me separar do amor de Deus? E ele dá 2 respostas a isso. A primeira é que nós devíamos já saber que faz parte da nossa condição de povo de Deus sofrer aqui nesse mundo por conta da nossa fé. Ele faz uma citação aí no verso 36 do Salmo 44, verso 22, que é um salmo que descreve o sofrimento do povo de Israel. E o salmo diz assim, como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo, ser cristão é ser como uma ovelha marcada para morrer. Você não sabe quando vai ser, mas você está marcada para morrer. Uma hora dessa vai chegar lá a pessoa e vai, né, tirar a sua vida. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está citando um texto que se aplicava a Israel no Antigo Testamento, está aplicando agora para o povo de Deus no presente, dizendo, nós somos como ovelhas marcadas. Portanto, o sofrimento faz parte da nossa experiência cotidiana, então nós não devíamos estar surpresos que aqui nesse mundo nós passemos por dificuldade. Por isso que cada vez mais eu fico angustiado e revoltado com essa famigerada teologia da prosperidade, que diz que se Deus lhe ama, Ele vai fazer você ser próspero, vai fazer você ser saudável, ser rico, resolver seus problemas, lhe arrumar um marido, lhe arrumar um casamento, lhe arrumar um carro do ano, lhe arrumar um apartamento, resolver todos os seus problemas, quando eu vejo exatamente outra coisa na Escritura. Somos ovelhas marcadas para morrer. Jesus nunca prometeu coisa desse tipo para os seus discípulos, ao contrário, o que é que ele disse? O caminho é estreito, a porta também é, e se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É por isso que às vezes igrejas estão lotadas de gente, mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? A quem eles estão seguindo? Que Cristo eles estão seguindo? Não é o da Escritura, com certeza. Mas é um fabricado por falsos profetas e mercenários que fazem da religião e do cristianismo fonte de lucro. Porque se eles fossem honestos e dissessem o que a Bíblia diz, com certeza suas igrejas se esvaziariam. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O sofrimento faz parte da nossa vida. E não é isso, portanto, que vai nos separar do amor de Deus. E olha, a segunda coisa que Paulo diz com relação a essa primeira lista, no verso 37, em todas estas coisas aqui, aquelas coisas que ele falou, né? Sofrimento, angústia, fome, nudez, espada, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por que mais do que vencedores? Por dois motivos. Primeiro, essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo. O sofrimento não nos separa do amor de Cristo. Segundo, ao contrário, o sofrimento nos empurra para os braços de Cristo. Quanto mais o crente verdadeiro sofre, mais ele se apega ao seu Senhor. Paulo e Silas na prisão faziam o quê? Cantavam louvores a Deus. Os primeiros mártires, quando eram queimados, o que é que eles faziam? Eles iam cantando hinos, a ponto de que os soldados romanos tinham que cortar a língua deles antes de queimá-los. Senão eles iam cantando hinos para a fogueira e não paravam. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. É isso que é ser vencedor. E o pessoal diz aqui, 10 passos para você ser vencedor. Aí você vai lá na igreja, o pastor vai pregar um sermão dizendo como é que você vai ser um vencedor. Um vencedor é você, né, ter aquele carro do ano, aquele emprego e tudo mais. Para Paulo, ser mais do que vencedor é você passar por todas essas coisas e não abandonar Cristo e permanecer com Cristo e amá-lo cada vez mais. É isso que é ser vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Eu não quero ser vencedor, como eles estão dizendo. Eu quero ser mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor é passar por tudo isso, confiante no amor de Jesus Cristo. Agora vem a segunda lista. Essa foi só a primeira. A segunda lista começa do verso 38, quando ele diz 10 coisas, continuando, começando no verso 38. Estou bem certo de que nem morte, vida, anjos, principados, coisas do presente e do porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nesse segundo bloco, Paulo lista os poderes desse mundo, visíveis e invisíveis, presentes e futuros. A morte não pode nos separar
do amor de Cristo, e nem a vida com seus atrativos, prazeres e deleites, nem os anjos criados por Deus, na verdade, eles ministram em nosso favor, nem os principados, que são os poderes humanos. Talvez Paulo estivesse pensando no Império Romano aqui. As coisas do presente, ou seja, não existe coisa alguma hoje que possa me separar do amor de Deus. E não só isso, ele diz, nem as coisas do porvir, e também não existe nada no futuro que vá acontecer que possa me separar do amor de Cristo. Nem poderes, poderes aqui é uma palavra grega que geralmente Paulo usa para se referir aos principados e potestades, aos poderes demoníacos, ao anticristo, a Satanás, também não pode me separar do amor de Deus. Nem a altura, talvez uma referência ao céu, nem a profundidade, o mundo lá embaixo com seus terrores, talvez uma referência ao inferno. Ou seja, o que Paulo está dizendo, ele está apontando para todos os lados, nem o futuro, nem nada no futuro, nem nada no presente, nem nada lá em cima, nem nada aqui embaixo, nem pessoas que eu posso tocar, que são os poderes desse mundo, nem os seres invisíveis, como são os anjos. E ele resume no final do verso 39 dizendo, nem qualquer outra criatura, não há nada na criação de Deus, nada que Deus criou, que exista, que possa separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos à vista dessas coisas? Que diremos à vista dessas coisas? Meus irmãos, é aqui que nós baseamos a nossa segurança de salvação. É aqui que nós baseamos a nossa doutrina de que a salvação do crente, ela é eterna. Ela não pode ser perdida, porque ela é feita por Deus, é garantida por Deus. Estão aqui todos os argumentos. Eu não conheço uma outra passagem da Bíblia que tenha mais argumentos sólidos e convincentes, que nos assegurem de que a nossa salvação, ela é perfeita, ela é eterna. Uma vez amados de Deus, uma vez Cristo morreu por nós, que o Santo Espírito habita em nós, nada, ninguém pode impedir que Deus leve até o final aquilo que Ele disse que ia fazer, ter um povo para si, um povo a quem Ele vai dar a vida eterna, com quem Ele vai habitar no novo céu e na nova terra. É nisso que nós temos a nossa segurança. A minha certeza de salvação não é em nada que eu sou, o que faço, mas é em quem Deus é e o que Ele fez. Eu espero que nessa noite você tenha essa certeza e você tenha essa segurança. Você diz assim, pastor, como é que eu faço para saber? Eu entendi, mas eu não tenho muita certeza. Se você olhar para dentro do coração, você não vai encontrar a certeza de salvação lá, porque o nosso coração é corrompido, ele é obscuro, nós somos subjetivos. Mas se você olhar para a cruz de Cristo Jesus, que é a demonstração maior do amor de Deus, ali você vai encontrar a certeza do amor de Deus por você. Olhe para Cristo, creia nele, renda-se incondicionalmente a Ele, entregue-se a Ele e diga, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, renuncio a tudo, a qualquer coisa, a toda essa lista aqui, eu renuncio a tudo isso para ser Teu e somente Teu, agora por toda a eternidade. Que Deus lhe conceda a graça nessa noite, para que você saia daqui louvando e regozijando se regozijando nesse Deus. Se você se sente longe de Deus, ou culpado, ou com seu coração transbordando de angústia e de dúvidas e de dificuldades, ainda assim o caminho é o mesmo. Venha ao Senhor Jesus, creia nesse Evangelho. Esse é o Evangelho que salva, esse é o Evangelho que vem de Deus, esse é o Evangelho apropriado para pecadores como vocês e como eu. Creia nele nessa noite e que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Oremos. Ó Deus, que diremos à vista destas coisas? Se Tu és por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do Teu amor em Cristo Jesus? Eu quero interceder nessa noite pelos que aqui estão, Senhor, e que ainda não têm certeza, e que ainda não encontraram paz no seu coração, que ainda estão debaixo da culpa, estão debaixo da condenação dos seus atos. Ó Senhor, que a Tua luz brilhe nessa noite, que o Teu grande amor seja estendido a todos que aqui se encontram, que nós nos regozijemos na Tua graça, no Teu perdão que alcança o pior pecador. Consola o Teu povo nessa noite,
com as consolações da Tua palavra pelo Espírito Santo. E quando vamos participar da ceia agora, Senhor, sela esta palavra através da ceia do Senhor em nossos corações. Alimenta-nos do nosso Salvador. Alimenta-nos espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém.